E hoje eu trouxe para vocês alguns casos clínicos de disfunções temporomandibulares em alguns pacientes que eu tratei. Então, essa paciente, essa era a mordida dela em máxima intercuspidação habitual, ou MH ou MIC. Quando ela fazia a lateralidade, a gente tinha guia canina, mas também tocava os premolares e os molares. No lado esquerdo não tinha guia canina, e o lado balanceio também, nenhum dele estava tocando. Então, já são alguns fatores que podem levar o paciente a ter uma maior atividade muscular. Porque quando a gente faz lá trabalho pelo canino, a gente tem menos ação muscular. E aí a gente observou que ela tinha algumas interferências, tanto no lado trabalho quanto no lado balanceio. E o que foi que a gente fez? A gente fez um ajuste oclusal primeiro, para tirar essas interferências. Aí eu prefiro sempre tirar, onde tem restauração ou fundo de fossa, e preservar cúspides. E olha na protusão. Então, quando o paciente chega assim, a gente faz um certo ajuste oclusal, só que como ele tinha essa mordida anterior aberta, a gente encaminha o paciente para fazer uma ortodontia, tá? Eu não sou muito fã de, em dentes rígidos e bonitos assim, colocar facetas. Eu sou mais a favor de, quando o paciente tem dentes bonitos, não ter nenhum desgaste, nem lente de contato, que é 0,3 milímetros só desgaste. Mas para chegar e ter na protrusão uma desoclusão dos dentes posteriores, num paciente como esse, só com ortodontia mesmo. A gente monta em articulador e como a paciente fica. Essa outra paciente, ela já tinha essa mordida também aberta anterior, tá? Já é uma paciente mais idosa. Olha o tamanho do trespasse. Aqui só ortodontia não resolve, só que a paciente já tinha mais de 65 anos. Se eu não me engano, ela tinha quase 70. E aí fica difícil tratar um paciente desse com ortodontia quando o paciente já é muito idoso. Porque além da ortodontia, precisaria de uma cirurgia ortognática. E quando a gente viu, trespasse horizontal, bem em excesso, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas o côndilo, ela já tinha osteoartrite, degeneração óssea. Ela, no relato de caso, ela falou que sentiu o barulho da crepitação, ela tinha deflexão da mandíbula. E aí, o que a gente indicou? Uma placa inferior. Por quê? Porque a placa superior não ia chegar e fechar aquela mordida. Então, a gente coloca uma placa para estabilizar os dentes anteriores. Ela vai usar essa placa o máximo de tempo possível. A gente não encaminhou ela não tinha dor, então a gente não encaminhou ela para fazer nenhum outro tratamento. E assim, infelizmente, tem alguns casos que a gente até fala que esse paciente vai ser um paciente que vai ser sempre placa dependente. Por quê? Porque não tem como eu reorganizar esses dentes dela pela idade que ela tem. E aí a gente restabeleceu a oclusão guia canino, protrusão, com desoclusão dos dentes posteriores. E ela vai ficar usando essa placa o máximo que ela puder. Nesse outro caso também, é um caso simples. Então, lateralidade
guia canina, lado de balanceio. Alguns dentes no lado de trabalho também tocaram. Tocar até a curso de mesa vestibular do primeiro molar ainda é considerado como normal. A gente chama isso aqui de função em grupo, tá? Só que o de balanceio também tinha toque. Na protrusão, ela teve desoclusão dos dentes posteriores. E aí, nessa paciente, ela tinha uma certa dor muscular e a gente descobriu que ela tinha, né? Ansiedade, estresse, não realizava atividades físicas frequentes. E aí quando o paciente está com a DTM muscular, com sensibilidade muscular já, a gente encaminha para a fisioterapia, faz laser terapia para que melhore e tira os fatores etiológicos. E também instrui o paciente a realizar atividade física, se ele toma muito café, tirar o excesso de café. Então, cada caso é um caso, né? A ser visto e analisado para poder a gente realizar o tratamento. Essa outra paciente aqui não tinha também, quando fazia lateral direita, não era pelo canino, tocava o quê? Pré com pré. Um paciente assim, geralmente eu encaminho para orto, tá, gente? Como eu já falei. Protrusão. Todos os dentes posteriores tocavam, menos os anteriores, que era o que a gente queria. Aí essa paciente, ela foi diagnosticada com deslocamento do disco com redução. Então ela tinha estalo no final da abertura e no final do fechamento. E na ressonância magnética também foi constatado que o disco estava anteriorizado. Então a gente indica uma placa reposicionadora de 3 a 4 meses com essa placa, e aí vai vendo se o disco vai se recuperando. Além do deslocamento do disco com redução, ela também tinha retrodicite, que é uma inflamação dos tecidos retrodiscais. Então a placa reposicionadora ajuda também nisso, nessa questão de diminuir a pressão nos tecidos retrodiscais. E depois de 2 meses da placa reposicionadora, a paciente já começou a sentir uma melhora. Aí a gente vai desgastando essa placa reposicionadora para que ela se torne uma placa estabilizadora. Outro caso, olha a paciente como tinha a oclusão aqui, as próteses que fizeram. Então, fizeram em infraoclusão, gente. Isso pode levar o paciente a ter distúrbios. Olha só. Olhe nessa imagem como foi feita as coroas. Aí a gente indica trocar as coroas por coroas que restabeleçam a oclusão ideal. Essa paciente, ela não tinha desordem articular, ela só tinha também desordem muscular. Aí a gente encaminha para a fisioterapia, indica uma placa estabilizadora, enquanto que ela faz a prótese nova. Quando ela estiver com a prótese nova, aí ela vai estar com a oclusão. Nessa prótese nova, a gente restabelece com a oclusão mutuamente protegida. E tira essa inclinação em que foram feitas as próteses antigas. Olha a placa dela como que era. Para ter toque. Então a gente muitas vezes faz a placa de acordo com como estão os dentes do paciente. Nem sempre eu vou fazer aquela placa retinha, igualada. Eu tenho que deixar guia canina no lado de trabalho, desoclusão no lado de balanceio, protrusão com dentes
com os dentes anteriores. E aí ela foi melhorando com a fisioterapia e com a placa. E trocou as coroas e assim estabilizou a DTM dela. A tomografia mostrando também uma degeneração já do côndilo. Essa outra paciente tinha guia canina dos dois lados, protrusão, mas ela também tinha deslocamento do disco com redução. Então a gente fez a placa reposicionadora, indicou laser terapia, porque ela estava com um pouco de dor na região da ATM. E aí a gente acompanha por 3 a 4 meses esse paciente, fazendo o quê? O ajuste oclusal da placa. Então eu vou vendo se a placa vai tendo a oclusão ideal, que são aqueles critérios que eu já falei várias vezes, em várias aulas. Lá de trabalho, canino guiando, lá de balanceio, nenhum dente toca, que é o lado oposto ao lado de trabalho. Protrusão com desoclusão dos dentes posteriores. E máxima intercuspidação, maior contato nos dentes posteriores e os dentes anteriores mais livres. Essa outra paciente, ela só tinha 25 anos, mas olha os dentes como estavam desgastados. Ela tinha bruxismo e aí, né, desgastou bem os dentes. Quando a gente foi ver a oclusão, ausência de guia canino com contato no molar. Aí, essa paciente em particular, ela não quis fazer ortodontia, protrusão também lá no molar, e a gente indicou a extração desse terceiro molar aqui, a interferência no movimento produtivo nos terceiros molares. O que é que eu indico? Extração dos terceiros molares. Remontagem, aí a gente aumentou um pouco os dentes com resina e depois ela fez facetas com cerâmica, depois de um tempo. Aí a gente faz o preparo, aumenta essas incisais. Na época a gente usou essas resinas, faz tempo já esse caso. Desgastou um pouco onde tinha mais proeminência. Eu gosto muito dessas brocas, tá? Essas cores diamantadas ultra finas. Deu acabamento de polimento e finalizou o caso, ó. Restabeleceu o guia anterior. Vocês viram o caso inicial, que ela não tinha, e ela extraiu o terceiro molar. Então, as condições clínicas de cada paciente são individuais. Mais importante que estabelecer padrões rígidos de condutas coletivas é perceber o que cada indivíduo faz com a sua dentição e, através do conhecimento científico, diferenciar o que representa saúde e o que representa doença. A partir de um correto diagnóstico que se estabelece de forma personalizada a necessidade de tratamento específico para cada situação clínica. E finalizamos assim esses módulos, né? Digamos que, né? Eu achei engraçado, uma aluna disse, né? Prof, eu acabei de maratonar PPR. Então, agora vocês podem maratonar aí DTM, que praticamente estão todos os conteúdos de DTM já postados no canal. Depois eu trago alguns casos clínicos que eu estou organizando uma aula de mais recentes. Mas o conteúdo está aí no canal. Espero que vocês aproveitem muito e que ajudem a vocês a compreenderem melhor as disfunções temporomandibulares. E quem curtiu todo o conteúdo, dá um like. Se
tiverem alguma dúvida, podem deixar alguma coisa no comentário. Se gostarem, deixem também comentários, que aí isso estimula mais ainda, né? Eu continuar gravando as aulas. O próximo conteúdo que eu vou ministrar vai ser a parte de dor orofacial, que, né, é uma especialidade só, disfunção dos tempos mandibulares e dor orofacial. É uma especialidade da odontologia, né? Disfunção temporomandibular e dor orofacial. Aí, a próxima sequência será de dor orofacial. Então, tchau, tchau, gente. Bom estudo para vocês e que esse conteúdo ajude muito vocês a compreender melhor as disfunções temporomandibulares. Espero ter ajudado. Tchau, tchau.